Gente, então, como o Lori disse, meu nome é Ana Júlia. E eu sou filha do Vanderlei e da Angelita, que estão ali, os lindinhos. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu sou namorada do João Lucas e irmã da Gabriela, gente, que tá ali também. Glória a Deus por isso. Gente, vamos orar de novo para a gente poder receber a porção do Senhor hoje para a nossa vida, amém? Opa, peraí. Senhor Jesus, Pai, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Que hoje aqui não sejam somente as minhas palavras, mas as Tuas, Senhor. Eu declaro que nessa noite, Pai, os nossos corações serão convergidos totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, que sejam as Tuas palavras, Pai. Amém. Bom, gente, eu vou começar com uma breve apresentação. E, assim, a minha vida com Jesus, ela não vem de berço. Mas eu me converti em um GT, como esse. Lá em fevereiro de 2023, ano passado. E assim, gente, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E estar aqui hoje é um privilégio, de verdade. Ainda mais no que aconteceu hoje, né, gente? Que coisa maluca. A presença de Deus aqui foi surreal. É surreal. Mas, gente, nesse lugar, o Senhor me mostrou qual era o amor dele. Nesse lugar, o Senhor me apresentou pessoas e Ele formou uma nova família no meu coração. E, assim, eu frequento a Carisma tem 3 anos. Nesse momento, as contas não batem tanto, porque eu me converti tem 1 ano. Mas vamos lá que eu posso explicar isso brevemente. Eu estou aqui há 3 anos, junto com os meus pais, e eu trouxe eles para cá. Eu estava no Instagram, a gente estava procurando um lugar, e apareceu um story da Carisma. Então, vocês, mídias, por favor, continuem com o trabalho excelente de vocês. Amém? Que surte efeito. Mas o ponto é que, em determinado momento, eu saí. Eu parei de vir, eu vinha esporadicamente, quando a minha mãe me obrigava, inclusive, mãe, muito obrigada por isso. E eles continuaram vindo. E nesses 2 anos, gente, que eu passei ali bem em cima do muro, para ser muito sincera, foram 2 anos muito difíceis, porque foi um ano onde eu me perdi completamente. Eu não me reconhecia mais, eu perdi completamente a minha identidade. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. E, nesse meio tempo, um vazio começou a crescer dentro de mim. E um vazio que eu, como uma pessoa que naquela época ainda não entendia o amor de Deus, eu fui procurar em outros lugares. Eu fui procurar isso em festas, eu fui procurar isso em pessoas. E a gente faz isso, a gente vai sendo levado para esse lugar. Mas o ponto é que nenhuma dessas coisas me preencheu, muito pelo contrário. Elas foram me esvaziando pouco a pouco. Cada vez mais eu me via mais vazia, eu me via mais ansiosa, e eu me via cada vez mais sem rumo. Só que aí, em janeiro de 2023, eu e os meus pais, com a minha irmã, a gente fez uma viagem para a praia, e essa viagem bateu diferente no coração. Mal sabia eu que Jesus já estava ali me chamando a algo novo. Nessa viagem, eu lembro que eu estava parada, assim, estática, olhando o mar, e veio uma coisa no meu coração de: e aí, Ana? E agora? O que você vai fazer? Mais 1 ano e você vai permanecer da mesma forma? Ali eu já associei aquela coisa de 1º de janeiro, né? Vou resolver a minha vida nesse ano, vou fazer aqui o que der para fazer, vou estabelecer as minhas metas e vou ir, mas não era isso. Não era isso. E como eu não sabia de onde vinha, eu fui deixando isso acontecer. Por deixar isso acontecer, eu nem investi e nem anulei. Eu só deixei acontecer.
E aí, como de costume, a viagem acabou, nós voltamos, e no domingo eu fui para Carisma. Só que eu fiquei do mesmo jeito. Eu vinha, eu sentava, eu olhava, ouvia e ia embora. Mas por algum motivo, naquele dia, eu lembro que eu estava saindo, subindo a rampa da Carisma. E se eu não me engano, a ministração tinha sido Deus cuida de mim. E eu estava saindo, e aí alguma coisa aconteceu de diferente no meu coração. Eu tinha expectativa. Eu comecei a ter expectativa das coisas. E aí fevereiro chegou, e fevereiro chegou de um jeito a decidir completamente o que ia acontecer na minha vida. Eu vim para o primeiro GT, e aqui cabe uma curiosidade. Eu conheço a Júlia desde o meu Fundamental 2, né? E eu sempre falava para ela, Júlia, eu vou ir. Eu nunca vinha. Eu só falava que eu ia vir. Então, quando eu cheguei, em fevereiro de 2023, foi uma surpresa para mim, mas também foi uma surpresa para ela. E eu lembro até hoje que nesse GT, me marcou de várias formas, né? Mas eu lembro que eu cheguei, e a primeira coisa que eu fiz foi sentar numa mesa que estava a Júlia, o Lucas, a Fernanda, a Bela, e acho que eram uns 4. E eles estavam jogando Ludo. Então, assim... Foi uma experiência deveras complexa, foi bem assim, me introduziu bastante para o ambiente. Mas aí o que aconteceu é que chegou a hora do culto, e gente, eu estava tão sem jeito, eu não sabia como agir. Eu estava tipo, meu Deus, agora o que eu faço? Eu levanto a mão, eu canto, mas eu não sabia as músicas, então não tinha como eu cantar. E aí eu estava ali. Só que aí uma pessoa começou a me olhar assim... com um olhar de hoje não passa. E eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, essa pessoa era o Marcelino. Com aquele sorriso que vocês conhecem do Marcelino. E ali, naquele dia, o ponto é que ele veio e ele falou coisas para mim que era impossível de alguém saber. Porque qual foi a minha postura naquele dia? Eu não sabia o que fazer, então eu estava ali e eu falei, Jesus, se isso que eu venho sentindo for o Senhor, faz alguma coisa, me mostra alguma coisa. Bem tomada das ideias. Mas aí o Marcelino veio. E o Marcelino veio e ele falou coisas que eram assim, impossíveis de alguém saber. E hoje eu entendo que ele realmente não sabia, mas tinha um carinha que sabia. Jesus sabia o que eu estava fazendo, Jesus sabia quem eu era, Jesus sabia as coisas que eu estava passando, Jesus sabia dos meus anos em cima do muro. Ele sabia de todas essas coisas. E aí, GT passou, e as coisas aqui foram muito drásticas. Tive aquela conversão que o pessoal fala, é uma conversão muito radical. Também não gosto desse termo, mas, né? E as coisas foram muito rápidas, e eu lembro que a minha mãe, ela sempre fala, eu entreguei uma filha no GT e eu busquei outra. Porque, para mim, o meu coração ele foi inundado de um amor tão verdadeiro, de um amor tão genuíno, que não tinha mais o que fazer, não tinha mais como eu permanecer a mesma coisa. Eu queria a todo tempo falar do Senhor. Eu entrei no carro e eu não ficava quieta. Eu não conseguia ficar quieta. E era como se o meu coração batesse numa frequência diferente. Era exatamente isso que eu sentia. E ali, esse anseio de falar do Senhor, de falar, Deus, cara, que isso? Meu coração começou a bater como quem quer que as pessoas provem disso. De quem diz que Ele, de fato, é a razão da nossa vida. De que Ele é a nossa pérola de maior valor. E para os que gostam de anotar, gente, o tema de hoje é Jesus, a minha pérola de grande valor. Amém? Então, como eu disse, era impossível eu permanecer a mesma pessoa. Como que eu podia permanecer fazendo as mesmas coisas, sendo inundada por um amor tão grande? Nesse momento, o Senhor me trouxe um texto, que foi Mateus 7,17. Ali, ele conta que uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore ruim
dá frutos ruins. Como eu conseguiria continuar sendo a Ana do passado, a Ana afetada pelo medo, pelo pecado, pelas minhas transgressões, se eu tinha sido tocada por um amor tão grande? Agora, a realidade era de que eu expusesse esse amor com uma vida. A realidade era que eu pudesse transparecer em tudo que eu fizesse o amor dele. E, gente, o Senhor colocou no meu coração o nosso texto base, que é Mateus 13, 45, 46. Aí quem for achando, diz amém, por favor. Mateus 13, 45, 46. Então, a gente vai se debruçar nesse texto, tá bom? O texto diz assim: o reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. E aqui, o Senhor falou, tá, destrincha isso para mim. E aí eu fiz 3 perguntas nesse texto. Inclusive, é uma dica, façam isso. Enquanto vocês estão lendo a palavra, tentem perguntar coisas para o texto. Tentem, de fato, buscar a revelação do Espírito Santo. Não só, vou ler aqui, tudo bem, sabe? Mas as 3 perguntas são: o que o negociante fazia, o que ele encontrou e o que ele fez depois que ele encontrou essas pérolas de grande valor. Vamos lá. O que o negociante fazia? Ele andava pelos lugares procurando boas pérolas. Mas o que ele encontrou? Ele encontrou uma pérola de grande valor. Nessa hora eu pensei, bom, se existem pérolas de grande valor, quer dizer que nem todas são pérolas de grande valor. Existem pérolas boas, existem pérolas que não são tão boas, as que valem mais e as que valem menos. Mas como um bom negociante, ele procurou a que tinha grande valor. Só que aí, depois que ele encontra, o que ele faz? O texto diz que, tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que ele tinha, para que ele pudesse possuir essa pérola de grande valor. Nesse momento, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, caraca, que radical. Vender tudo assim para comprar uma pérola, se ele já tinha as outras, e aí? Só que mais 2 perguntas foram acrescentadas ao meu coração. Mas e se a vida desse negociante dependesse dessa pérola de grande valor? E se essa pérola de grande valor fosse a grande esperança de uma vida inteira? O que você faria? E nesse momento, o Senhor começa a ter todo aquele processo de, gente, antes da palavra chegar em vocês, ela bate em quem está falando primeiro. Jesus, Ele é a nossa pérola de grande valor. E aí o Senhor me constrangeu a me colocar no lugar do negociante. E eu quero que a gente faça isso hoje. Que a gente se coloque momentaneamente nesse lugar. Só para a gente ter uma ilustração. O que a gente estava fazendo antes de encontrar a Jesus? Bom, antes de encontrar Jesus, eu estava tentando preencher um vazio. Eu estava tentando preencher uma vida, um sentimento, e eu tentei preencher isso de algumas formas. Como eu disse, eu frequentava lugares que eu nem gostava. Eu ia para festas, eu falava muito dos outros, por mais que eu tivesse remorso, eu fazia, porque isso ia me fazer pertencer ao lugar. Isso estava me fazendo pertencer a um grupo. Então eu fazia. Só que algumas pessoas, como eu disse, vão atrás de coisas ruins e outras atrás de coisas boas. As ruins, festas, drogas, bebidas, todas essas coisas que a gente já conhece. Mas algumas pessoas vão atrás de coisas boas para se preencher. Trabalho, estudo, lazer, descanso. O ponto é que nenhuma dessas coisas, sendo elas boas ou ruins, preenchem o vazio que a gente tem antes do Senhor. A palavra ela é muito clara em expressar o que a gente sentia, o que a gente estava fazendo antes de encontrar.
Eu quero que vocês abram comigo Efésios 2, de 1 a 3, por favor. Vai falando amém se vocês acharam, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os seus padrões, os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E, gente, aqui é muito claro que a gente vivia tentando se moldar aos padrões. Esse preenchimento vinha de um se moldar a padrões. Mas o texto de Efésios, esse recorte que eu peguei, ele traz o tempo verbal no passado. Alguma coisa mudou. Alguma coisa foi transformada, porque o texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados. Eles haviam encontrado Jesus. A vida que eles antes tinham não existia mais. Era inviável ter a mesma vida. E aqui, o que a gente encontra, o que a gente encontrou, foi a nossa pérola de grande valor. A gente encontrou Jesus. E por encontrar Jesus, o texto fala as coisas que acontecem ao nosso coração. Seguindo Efésios 2, de 4 a 5, e depois pulando para o 8. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. O 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. O Senhor, Ele já nos amava quando a gente estava procurando. Quando a gente caminhava procurando preencher essa razão, esse vazio que a gente tem. Mas por amor a nós, Ele entregou o único Filho. Por amor de cada um de nós, Jesus se fez pecado numa cruz, para que hoje, pela graça, nós fôssemos salvos. E tudo que eu e você precisássemos fazer é acreditar. Acreditar que sim, Ele é a nossa pérola de grande valor. Acreditar pela fé que Ele deu para mim e para vocês. Que Ele é o único digno do nosso amor. Que Ele é o único digno de uma vida. A nossa próxima pergunta, seguindo nesse mesmo processo, seria o que nós estamos fazendo depois de encontrar Ele. Mas o Senhor me constrangeu a mudar um pouquinho essa pergunta para o que a gente deveria estar fazendo depois de encontrar a Ele. E o texto de Mateus 13 fala muito nitidamente que depois que o negociante encontra a pérola, ele vende tudo. Mas, gente, tudo é tudo mesmo, todas as coisas, para que ele conseguisse aquela pérola de grande valor. E lembra que eu falei, nossa, mas isso não é muito radical? Não é muito radical eu fazer isso? E eu respondi esse ser radical com mais 2 outras perguntas, que foram, mas e se a vida desse negociante depender disso? E se uma esperança de uma vida inteira estivesse depositada apenas nessa pérola de grande valor? E nesse momento eu retornei a pergunta para Jesus. Eu falei, Jesus, e aí? A pergunta do nosso tópico. O que eu deveria estar fazendo? O que a gente deveria estar fazendo? E nesse momento eu fui constrangida a fazer uma pergunta para alguns dos meus amigos. Se você é uma dessas pessoas, vem aí suas respostas. E a pergunta tinha sido: o que você faria se tivesse encontrado algo de muito valor e toda a sua esperança de vida dependesse disso? Algumas das respostas foram: eu guardaria, tipo o Gollum do Senhor dos Anéis, sabe?
Meu precioso. Gente, se tivesse um ranking, essa com certeza seria a melhor resposta que eu tive. Com certeza. As outras foram: eu passaria tempo, eu largaria tudo por isso, eu faria de tudo, eu guardaria para não perder. E outras, eu não voltaria atrás. Bom, Jesus, ele é a nossa pérola de grande valor. A esperança de uma vida depende, sim, dele. Em João 3,16, diz que, pelo Senhor ter amado o mundo de tal maneira, ele enviou o único filho dele. O único filho dele para que ele morresse na cruz. Para que hoje nós tivéssemos não qualquer vida, mas uma vida plena e abundante, uma vida eterna. E o que eu tenho feito com isso? O que você tem feito com isso? Porque os anos que eu passei em cima do muro, sim, foram difíceis, mas eram mais fáceis. Sendo muito sincera. Eu encontrei Jesus agora e pronto. Eu não vou mudar minha vida, eu não vou fazer nada, tá tudo bem porque os meus pecados eles foram, perdoados na cruz e tá tudo certo. Eu venho aqui no GT, aí eu vou embora, aí de vez em quando eu venho domingo no culto, quando eu não estou muito cansado. Aí eu vou para a escola na segunda-feira e eu faço tudo, menos estudar. Eu desrespeito os meus professores, ou eu vou e fico ali só fazendo gracinha, ou eu vou para a minha faculdade quando eu quero, quando vem na cabeça de ir. Gente, isso é uma autocrítica. Eu vou quando eu quero, quando eu sinto de ir. Gente, compromisso, zelo pelas coisas do Senhor. Eu orei para estar naquela faculdade. Você ora pelas pessoas da sua escola. Honrem o pai e a mãe de vocês. É mandamento do Senhor. Só que aí eu faço todas essas coisas que eu falei, essas coisas ruins. E aí eu chego aqui no domingo e eu falo que Ele é digno de tudo. Eu falo que tudo é para a glória dEle, que tudo vem dEle e realmente. Todas as coisas são para a glória dEle, todas as coisas são para Ele. Mas como eu posso abrir a boca para cantar tudo isso sem reconhecer que de fato Ele é digno de todas essas coisas? Quem encontra uma pérola de grande valor tem zelo por isso, tem zelo por ela. Deus é digno, sim, inclusive de que a adoração de todos nós seja verdadeira, de que seja algo que transborde em amor no nosso coração. Então, o negociante, ele não foi radical. A vida dele dependia disso. Assim como a nossa depende de Jesus. Então, sim, eu vou tentar todos os dias. Entender que por Ele, por amor a Ele, vale a pena perder uma vida se for necessário. E eu falo que são todos os dias porque tem dia que vai dar. Tem dia que não vai dar muito. Mas a gente precisa tentar porque Ele é digno disso. Ele é digno de todas essas coisas. Não é radical porque a gente merecia a ira de Deus e hoje a gente tem o apreço dEle. A gente precisa de uma vida de adoração que transmita exatamente isso, porque adoração é resposta. Adoração é resposta a quem Deus é e Ele é digno. Então, sim, uma vida se for necessário, e é necessário. E gente, eu não falo do lugar que já aprendeu isso. Eu falo de um lugar onde a minha visão foi aberta para que eu, de alguma forma, pudesse olhar para vocês hoje e dizer: abram os olhos. De todo amor, abram os olhos e tentem entender que não é simplesmente perder tudo, vocês vão ganhar tudo. Porque Ele é a nossa recompensa. Por Ele vale a pena. Tem uma música que eu fui lembrada, um espontâneo, na verdade, essa semana, que é do álbum do F-Hop, que chama Boa Parte.
E nesse espontâneo diz exatamente assim: não é desperdício, não é fanatismo, gastar a sua vida por amor. Não é desperdício, não é fanatismo. Quem não ama não entende. Ele é digno. Eu escolho a boa parte, aquilo que é importante em primeiro lugar. E é desse coração que vem todas as coisas que a gente deveria fazer. Então vamos lá, resgatando as respostas que eu tive de alguns amigos e acrescentando uma. A gente deveria guardar a palavra dele. A gente deveria guardar a palavra dele porque é dela que procede fonte de vida. Isso é palavra, isso é mandamento do Senhor. Quem guarda entende a preciosidade do que carrega. Ele é precioso. A gente precisa sim entender que ele é literalmente a nossa pérola de grande valor. A gente dedica tempo na presença dele. E a gente deveria estar fazendo isso. Porque, gente, quando a gente encontra alguma coisa que tem valor pra gente, alguma coisa que a gente gosta, tudo que a gente quer é passar tempo com aquilo, assim, o dia todo, o tempo inteiro a gente quer dedicar tempo com ele. E com Jesus não deveria ser diferente. Com Jesus não deveria ser diferente porque é do conhecer a ele que vem a revelação desse amor. É do conhecer a Cristo e do se dedicar a ele que a gente entende que ele realmente é digno de todas as coisas. E a gente também deveria entregar tudo. E aqui eu tomei a liberdade de trazer um exemplo associado a uma coisa que eu amo muito. E eu não ia trazer esse exemplo até uma conversa com uma amiga e eu percebi que era o mesmo exemplo. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou levar assim. E assim, gente, o meu sonho sempre foi casar e ter filhos, sempre. Eu sempre quis ser mãe, sempre. E o fato de eu sempre querer ser mãe trouxe para mim senso de responsabilidade, etc. Só que aí, eu também amo uma coisa. Gente, eu sou apaixonada, vidrada em café. Assim, eu amo muito, chega a ser exagerado. E o fato de eu amar café e de eu também querer ser mãe, de vez em quando essas duas coisas não funcionam bem juntas. Porque, enfim, afeta algumas coisas e tal. Só que o ponto é que veio muito instantaneamente no meu coração. Se eu precisasse abrir mão do café para o resto da minha vida, porque isso significa ter filhos saudáveis, eu faço sem pensar duas vezes. Então, assim, esse exemplo é simples, mas a nossa vida com Cristo é da mesma forma. A gente perde coisas, a gente abre mão de coisas, mas o ponto é que não é, mas aí eu vou perder as coisas, aí eu vou entregar as coisas e eu vou ficar sem nada. Não, a sua recompensa é infinitamente maior. A sua recompensa é Ele. E aqui eu trago o texto que a gente já está doido de ouvir, né, galera? Que é Filipenses 3, 7 e 8. Amém, gente. Isso é bom, isso é bom. Quando vocês acharem, vocês me avisam. Vamos aí rápido demais para beber água. Então, assim, o texto diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E, gente, esse tópico de entregar todas as coisas não é fácil, porque eu não aprendi a fazer isso ainda. Mas eu creio que a gente passa uma vida inteira aprendendo. A gente vai passar a vida inteira aprendendo o que é abrir mão das coisas por reconhecer que a recompensa de Jesus é maior. Porque uma vida eterna ao lado dele é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. De que o amor dele nos nossos dias é muito mais necessário e nos basta do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa também
que foi respondido é que a gente deveria não voltar atrás. Por quê? Alguém aqui já se pegou muito assim irritado com a postura de Israel no caminho do deserto até a terra prometida? Porque assim, gente, eu lia e eu ficava assim, cara, como que pode? Eles acabaram de sair da escravidão, tava tudo dando errado, e aí Deus tirou eles, Deus foi misericordioso o suficiente para tirar eles de onde eles estavam, e aí, era melhor ter ficado no Egito sendo escravo, porque agora eu estou passando fome, que sede, que não sei o quê. Então assim, eu ficava assim, não é possível isso. Mas gente, a gente faz isso, se não todo dia, né? Mas a gente precisa entender que isso não vem do coração do Senhor. Querer voltar para o nosso passado, para o nosso eu do passado, traz uma sensação de confortável. Mas é um confortável bem momentâneo, tá bom? Bem momentâneo. E Hebreus 11, 14 e 16 traz isso para nós. Ok. O texto diz: os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Gente, aqui o Senhor, nessa passagem, a palavra, ela traz exemplos de fé, exemplos da Bíblia de fé. E ela é muito clara quando ela diz que se todos eles tivessem a chance de voltar, tivessem a chance de olhar para trás para voltar, eles voltariam. Mas a postura deles não foi essa. A postura deles foi olhar para frente. A postura deles foi olhar para o longo prazo. Entender que existia uma pátria celestial para eles. Existia algo reservado e não qualquer coisa, mas era algo do Senhor para a vida deles. A recompensa no Senhor é maior. Por fim, eu adicionei mais uma coisinha que a gente deveria fazer. A gente deveria ser santo, porque Ele é santo. Levíticos 19:2 diz isso, mas eu queria levar a gente para outro texto, que é 1 Pedro 1, de 13 a 16. O texto diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aqui a gente tem uma postura de às vezes olhar, mas eu não consigo não errar. Eu não consigo seguir tudo certinho todos os dias. Só que aqui a palavra santa, ela quer dizer separado. Aqui, Pedro é muito claro em dizer que vocês costumavam ter uma postura e agora vocês têm outra. Porque é isso, exatamente isso. O texto diz que agora nós somos chamados a ser separados, a não mais seguir os nossos desejos, as nossas vontades, mas a se assemelhar àquele que nos chamou. Nos assemelhar a Jesus, que é santo, que é puro, que é manso e humilde de coração. E, gente, tudo isso, todas essas coisas,
elas não vêm do absoluto nada. Primeiro de tudo, elas vêm de quando nós decidimos, de fato, confessar a Jesus como nosso Salvador. De quando nós tomamos o primeiro passo de dizer sim para Ele. E depois isso vem de tempo. O guardar a palavra do Senhor, o zelar pela palavra do Senhor. Vem tudo de tempo com Ele. De gastar de fato o nosso tempo com Ele para conhecer a Ele, porque é desse lugar que o amor dele vem. É através do tempo com Ele que a gente entende, ok? Realmente Ele é digno de todas as coisas, realmente Ele é a minha pérola de grande valor. E agora eu estou caminhando para o final, e eu vou fazer um último texto com vocês, então se vocês puderem ficar de pé, com tranquilidade, sem se distrair, de boinha. Sem distração, galerinha. Bom, o nosso texto final é um texto muito conhecido por vocês, pela grande maioria de vocês, que é Lucas 10, 39 ao 42. Aqui Jesus foi para a casa de Maria e de Marta. Eba! O texto diz assim: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Agora redobrem a atenção aqui. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria, ela só pôde entender que Jesus era a boa parte por estar ali, aos pés dele, presente com ele, escolhendo a ele. Marta estava por aí preocupada com tantas outras coisas, e Jesus estava ali. Jesus estava na frente dela, e ela ainda assim se preocupou com outras coisas. E aqui, com muito temor, a gente vai entrar num momento de oração, e eu quero que vocês recebam a porção do Senhor, de que para aqueles que conhecem e que um dia já reconheceram Jesus como a pérola de grande valor, que os olhos de vocês possam ser abertos novamente para essa verdade. Que os olhos de vocês possam ser abertos novamente para esse amor. E para aqueles que ainda não conheceram ao Senhor, que ainda não tiveram a chance de olhar para Ele com esse amor, que hoje o Espírito Santo possa plantar uma semente. Que hoje o Espírito Santo possa inundar cada um de vocês em amor. Então, quero pedir para que vocês fechassem os olhos, por favor. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada por ter nos amado de maneira tão imerecida, Jesus. Pai, através da nossa vida, nós desejamos Te honrar. Nós desejamos, Pai, dizer de todo o nosso coração de que sim, o Senhor é digno. O Senhor é digno, Pai, de que nós percamos a nossa vida para que nós possamos encontrar ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro para que cada uma das pessoas que já conhecem a Ti,
que já tiveram a revelação do seu amor, Pai, mas que por algum motivo, Pai, que pelas preocupações do dia, que pelo trabalho, Senhor, que por uma depressão, por uma ansiedade, os olhos foram vendados para esse amor. Eu oro para que agora os olhos sejam desvendados em nome de Jesus. Que agora os ouvidos sejam destampados e eles possam ouvir o seu grande amor. Que agora o coração, Pai, possa ser, Pai, quebrantado pelo Senhor e que eles possam provar novamente desse amor. Que o coração deles possam voltar a queimar, Pai, possam de novo, Senhor, se desesperar pelo Senhor, Pai. Se entregar pelo Senhor, não mais com as mãos pesadas e amedrontadas, mas com mãos livres, como quem diz: pelo Senhor, vale a pena largar tudo, Deus. Em nome de Jesus eu também oro, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram a chance de conhecer a Ti. Ó Jesus, que o Senhor venha, Senhor, com graça e misericórdia sobre a vida deles. Vem com o seu amor, Senhor, que hoje eles possam provar da expectativa que um dia o Senhor colocou no meu coração, Jesus. Que um dia eles possam provar, Pai, da ação do Espírito Santo, desse amor que é incontrolável e que sim faz com que a gente mude todas as coisas. Senhor, que eles possam ter a convicção de que eles não vão simplesmente perder tudo, mas eles vão ganhar. Eles irão ganhar a vida eterna, Senhor. Eles irão ganhar a recompensa maior, que é a recompensa do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar o seu amor na vida deles, em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos por essa palavra que vem em nosso coração, que nos constrange todos os dias. E nós te pedimos que essa palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela crie raízes, Senhor, no nosso coração. Que hoje seja marcado como o dia que os nossos caminhos foram mudados, completamente transformados pelo Senhor. Que hoje a nossa visão resgate a nossa pérola de grande valor. Em nome de Jesus. Amém.